Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero aqui agradecer a todos que têm se inscrevido em nosso canal, têm compartilhado esse trabalho. Deus abençoe. Tenha certeza que você terá sua recompensa, porque todos que cooperam com o reino de Deus têm certamente a recompensa. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, compartilhe também. Estamos aqui hoje para contar a segunda parte do meu testemunho, mas antes vamos fazer menção aqui da palavra de Deus. A nossa secretária Tainá está aqui uma vez mais, né? Vocês vão ouvir a voz dela aí, vou pedir a cooperação dela, é muito bom, né? A cooperação, e ela vai ler, vamos meditar na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Vamos fazer menção do versículo 7. A secretária Tainá vai ler aí. Ouça aí o que Deus vai falar para nós e logo após estarei trazendo a interpretação do texto. A secretária. A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém. Deus abençoe, secretária. Queridos, volte sua atenção para cá, você que parou para me ouvir, assistir. Olha aqui o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz à igreja de Cristo. Para nós aqui agora. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que o Espírito Santo quer dizer para nós? Não vos enganeis. Em outras palavras, não pense que você pode fazer o que quer e vai ficar impune. Não vos enganeis, não se deixe levar. Por que isso? Porque de Deus não se zomba. E às vezes nós achamos que podemos fazer o que quer, zombar, não fazer caso daquilo que Deus diz e depois vem a colheita, não ficamos impunes. Eu, por exemplo, você que ouviu já a primeira parte do meu testemunho, eu me enganei. Eu achei que eu poderia fazer o que eu fiz. E zombei daquilo que Deus usou a missionária, que hoje é minha esposa, dizendo para mim que seria a minha última oportunidade. Quer dizer, eu não importei, não dei importância, a devida importância. E a Bíblia aqui é clara em dizer que de Deus não se zomba. Aquilo que Deus fala, temos que obedecer. Pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. A Bíblia está mostrando aqui a lei da semeadura. Veja, o que você está semeando, meu irmão, minha irmã. Eu, por exemplo, eu semeei o que era ruim. Às vezes nós semeamos limão azedo e queremos colher laranja doce. Não tem como. Foge da lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos, nós temos que colher de acordo a nossa semente. Eu semeei aquilo que era azedo e eu colhi aquilo que de fato é azedo na minha vida. Foi azedo para mim. Não é verdade? Mas vamos fazer menção ainda do versículo 8. A secretária, por favor. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Obrigado, secretária. Porque aquele que semeia para a própria carne, da carne ceifará ou colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá
a vida eterna. Veja que esse versículo 8, meus irmãos que me ouvem, é continuidade do versículo 7. Olha a expressão do apóstolo Paulo. Porque aquele que semeia para a própria carne. O que é isso? Em outras palavras, o que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração nesse dia? Porque aquele que semeia para a própria carne. O que é que a carne deseja? A carne deseja, a nossa carne deseja tudo daqui desta vida. Tudo contrário às coisas de Deus. Tudo contrário à palavra de Deus. Então, aí a Bíblia informa aqui, porque aquele que semeia para a própria carne, ou seja, alimenta a carne, né? Satisfaz o desejo da carne. O que é semear para a própria carne aí? É satisfazer o desejo dela. E o que é que a carne deseja? Segundo está escrito em Gálatas, capítulo 5, quando começa a descrever acerca das obras da carne. Diz ali que a carne deseja prostituição, é lascívia, é injúria, e aí vai. Né? É feitiçaria, é tudo isso que a carne deseja. Então, veja que é de suma importância isso aqui, meus irmãos, que esta palavra Paulo escreve, ou escreveu, para a igreja de Cristo na cidade da Galácia ali. Para os crentes. Hoje é para nós. Veja que o Espírito de Deus, ele está nos exortando, chamando a nossa atenção, para que nós tenhamos cuidado. O que estamos semeando? Será que a semente é para satisfazer a nossa carne? E nós sabemos, como eu disse, que a carne, ela inclina para as coisas daqui. É diferente do Espírito. Aí termina o versículo dizendo, mas o que semeia para o Espírito, e vale ressaltar que esse Espírito aí é o Espírito humano, tá? Mas aquele que semeia para o Espírito humano, ou seja, aquele crente, você que está me ouvindo aí, se você semeia, quer dizer o quê? Alimenta as coisas do Espírito, ou seja, começa a invertir na sua vida espiritual. Você vai colher, eu vou colher, nós colheremos o quê? A vida eterna. Veja que o Espírito, nosso Espírito humano, ele sempre desejou as coisas de Deus. Por que isso? Porque nosso Espírito, ele veio de Deus. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Os peixes, a matéria-prima dele é as águas. Lá está a essência do peixe. Se pegarmos um peixe ainda vivo, tirar ele de onde ele se alimenta, de onde traz o alimento dele, bota no seco e ficar muito tempo ali, a tendência daquele peixe é morrer. Se não voltar para de onde ele saiu, que é as águas. Assim mesmo é nós, o nosso espírito. Nós somos uma pequena fagulha do Espírito de Deus. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, quer dizer o quê? E ele se tornou alma vivente. E isso mostra que nós saímos de dentro de Deus. É por isso que o nosso espírito, ele sempre deseja estar perto de Deus. Ele deseja estar com Deus. Então, conselho da parte do Espírito Santo para você que me ouve, alimente mais o teu espírito do que a tua carne. O teu espírito precisa estar conectado com o Espírito de Deus. Eu semeei, né? Eu plantei, eu procurei trazer tudo que satisfazia a minha carne. Eu colhi corrupção. E nós vamos agora dar início do nosso testemunho. Eu parei a semana passada dizendo tudo que eu fiz
a minha plantação. Hoje eu vou trazer para você o que eu colhi, qual foi o tipo da minha colheita. Irmãos, quero dizer que aproximadamente 4 a 5 meses mais ou menos que eu tinha me casado, eu já tinha um pequeno problema na minha visão, mas o problema maior que eu tinha era para perto. Eu tinha uma certa dificuldade de enxergar para perto, em curta distância. Mas em longa distância eu enxergava muito bem. E o oftalmologista, ele sempre dizia para mim que meu problema não tinha como agravar, né? Eu tinha uma visão boa em longa distância. E aí, quando eu entreguei minha vida para Cristo, a tendência ali era o quê? Era sanar aquele problema que eu já tinha, que não era tão grave. Mas como eu plantei tudo ao contrário, aquilo que Deus falou comigo, então, em vez de eu receber a cura, né, aquele pequeno problema da visão ser sanado, agravou. Então, como eu disse, aproximadamente 4 a 5 meses de casado. Imagino que um jovem, eu tinha 25 anos, mais ou menos, a minha esposa tinha 26 anos, diferença de um ano de um para outro. E eu casei com aquela expectativa, né, eu sempre fui um jovem independente, né, sempre comerciante, sempre tive aquilo que eu queria e tal. Então, casei naquela expectativa de ser um provedor da família, um provedor do meu lar, e foi tudo o contrário daquilo que eu imaginei e pensei. Então, como eu disse, de repente, do nada, irmãos, Deus permitiu, ouçam bem isso aqui, veja o que aconteceu comigo, e com certeza você vai extrair grandes lições aqui, dentro desse testemunho meu aqui. Deus permitiu vir sobre a minha mente um espírito de loucura, um espírito tormentador, na proporção que aquele espírito de loucura veio sobre a minha mente. A minha visão foi junto. E aí agora, imagine aqui comigo, meus irmãos e amigos que me ouvem aqui. Recebi aquele espírito de loucura, deficiência na mente agora. A minha visão também, deficiência na visão. A minha vida financeira, eu era comerciante, como eu disse no testemunho passado, que é uma tradição da família Teles, praticamente todos é comerciante. Eu, muito jovem, já tinha meu comércio. E aí eu casei, montei o meu comércio, e daí perdi a mente, espírito de loucura, fiquei sem a visão, e o meu comércio, baixou as portas. E aí, como diz o nordestino, fiquei na estaca zero de tudo. Primeiro, ouça isso aqui, irmãos. Eu costumo dizer e ver, biblicamente falando, que o nosso bem maior que nós temos é o Espírito de Deus na nossa vida, a nossa salvação em Cristo, é o nosso primeiro bem maior. O segundo bem maior não é dinheiro, não é fama, nada disso. O nosso segundo bem maior é a nossa saúde. Nesse momento aí, eu havia perdido o meu bem maior. E o pior não é que é uma saúde, só quem sabe o que é perder uma saúde dessa é quem perdeu. A saúde mental é de suma importância para um ser humano. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu passei e sei o que é isso. Perdi esse bem maior. A minha visão foi junto. Minha vida financeira acabou. E aí agora, novo de casado, muito jovem, e aí o desespero bateu. Eu sei nada, irmãos, só para vocês terem uma ideia, meus amigos, irmãos que me ouvem. Se eu procurasse 1 centavo na minha carteira, eu não tinha. Eu dependia de alguém me dar, até para mim cortar o meu cabelo, eu dependia que alguém me desse um dinheiro para cortar.
E aí começou aquela noites e noites escuras nas nossas vidas, que foi aquele vale da sombra da morte. E quando eu me deparei naquela situação, e vale eu dizer uma coisa, ouça isso aqui, meus irmãos. Se vocês viram eu me emocionar, não se escandalize não, viu? Porque quando eu lembro o que eu passei, foi muito duro. E veja isso aqui, existe loucura na mente do ser humano, que aquele ser humano, ele perde totalmente o sentido, perde a consciência, chega ao ponto até de, se for o caso de rasgar um dinheiro, ele rasga, ou fazer algo do tipo. Só que o que Deus permitiu vir sobre mim foi um espírito tormentador, que Deus não deixou eu perder o sentido das coisas. Eu fazia algo que eu sabia que era errado, irmãos, e eu queria me libertar daquilo, parar com aquilo, e não tinha força para parar. Eu sabia que aquilo ali não era para mim fazer, mas eu fazia, e quando eu queria parar, o espírito tormentador dizia, não, continue. E aquilo ali, meus irmãos, eu me desesperava. Por exemplo, o que, por exemplo? Só para vocês terem uma ideia, se eu entrasse no meu banheiro para tomar meu banho, quando acontecia, eu consegui. Eu entrava, ligava a transmissão, glória a Deus, e ali o chuveiro ligado, começava a cair água sobre mim, eu começava a enfergar. Estou só fazendo isso aqui para vocês terem uma noção do que acontecia. Eu começava a enfergar. Eu sabia que não tinha mais necessidade de eu continuar fazendo aquilo ali. Mas o Espírito na mente dizia assim, faça. Se fosse ponto de ferir a minha pele, eu feria. E a água está descendo do chuveiro, ao ponto de secar a caixa d'água. E eu ali, na minha consciência, meus irmãos, eu sabia que estava errado. Eu tinha que fechar, eu tinha que parar de estar, tá entendendo? Mas só que eu não conseguia. Aquilo ali eu me desesperava, glória a Deus. E aí a minha esposa, ela, com autoridade de Deus, ela vinha em nome de Jesus Cristo, me tirava dali, mas eu queria continuar fazendo aquilo ali. Eu ia escovar os dentes, era a mesma coisa, eu ligava ali a torneira e não conseguia fechar. Era um espírito tormentador. Mas é como eu disse, irmãos, se eu tivesse perdido a consciência, ia estar lá caindo lá a água, né? E assim, né? Assim, e para mim ela era normal. Mas só como eu não perdi, Deus permitiu tudo aquilo eu passar para eu sentir na pele, na pele, o que é desobedecer a Deus. O que é zombar de Deus, como diz a leitura que nós fazemos aqui. Deus não deixou, eu volto a ressaltar e bater na tecla, que Deus não deixou eu perder a consciência para eu saber o que é desobedecer a Deus. E aí, eu saía, e ali o desespero batia, irmãos, porque eu via minha esposa, uma jovem, eu sabia que qualquer jovem casou, ela quer ter um esposo ali para ser um mantenedor, provedor, e ela não teve ali. E aquilo ali, como eu disse, que eu sempre fui um jovem independente, sempre fui um jovem correria, quem me conhece sabe. E eu me achava naquela situação, irmãos, perdi tudo. Aí perdi a mente, perdi a visão, perdi o meu comércio. E agora para nós sobreviver, foi muito duro, morando de favor. Meu Deus do céu. E aí, irmãos, eu olhava para minha esposa assim, eu dizia assim, mas como é que você vai aguentar isso? Ela não murmurava. Ela dizia, eu creio que Deus mudará a sua história. Aí damos continuidade, irmãos. Um belo de um dia, lembro como que fosse hoje. E outra coisa, a minha esposa, ela não ficava, mesmo jovem ainda, 26 anos, mas eu louvo a Deus,
Era uma jovem com compromisso com Deus. Era uma jovem que tinha intimidade com Deus. Foi a minha sorte. Não sei se eu posso dizer essa palavra sorte. Não sei. Era uma jovem que tinha intimidade com Deus. Era uma jovem que vivia em comunhão com Deus. Ela tinha convicção plena que Deus daria um basta naquela situação. Então, ela não ficava como muitos, né? Está numa situação desse tipo, ou quem sabe muito menos do que isso, aí fica ligando para um, ligando para outro, desesperado, pedindo oração. Não, ela confiava naquele que tinha e tem o poder de solucionar o problema. Mas quando foi um dia, eu lembro como fosse agora, irmãos, lá na minha cidade natal, em Salvador, porque hoje eu estou residindo aqui no estado de São Paulo, mas na minha cidade natal, em Salvador, Bahia, tinha lá no templo central do nosso ministério assembleano, uma missionária muito abençoada, uma pregadora muito abençoada. Aí um dia a gente foi lá, eu fui lá, ela me levou lá e tal. Aí quando terminou aquele culto, ela foi até aquela pregadora e conversou a minha situação, disse: ô irmã, ou pregadora, ou missionária, não vou falar, claro, o nome dela, o nome dessa missionária por questão de ética, óbvio que sim. Então ela disse: tem como a senhora orar pelo meu esposo? Tá bom. Traga ele aqui. Ela foi lá na nave do templo, aí me pegou, fui até o púlpito onde aquela missionária estava com a irmã dela, aí me levou assim à parte e começou a orar. Quando terminou a oração, aquela pregadora muito usada por Deus como ela era, chamou minha esposa assim em particular, não deixou eu ouvir, porque se eu ouvisse naquela situação que eu me encontrava, acho que eu tinha me desesperado ali, né? E a minha esposa veio me contar isso depois que Deus me deu a cura. Ela chamou e disse assim: vem cá, minha irmã, você é muito jovem. Ouça aqui, irmãos. Uma pregadora usada por Deus, que foi... Mas nessa hora ela não foi usada por Deus não, viu? Eu não sei quem foi que usou ela nessa hora não, porque nessa hora eu posso dizer com muita propriedade que não foi Deus que usou ela. Ela disse assim: ele tem família aqui? Ela disse: tem. Toda a família dele mora aqui em Salvador. E a sua? A minha mora em São Paulo. Meu irmão, o conselho que eu te dou, isso aqui, ó, apontou para mim. Quer dizer, eu estava em uma certa distância assim, mas ela falou: seu esposo aí, ó, é caso perdido. Caia fora. Largue ele aí com a família e vai embora onde está a sua família. Uma pregadora, que como eu disse, era usada por Deus, mas nessa hora ela não foi usada não. Não foi usada não. A minha esposa jovem olhou para ela e disse: minha irmã, eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. Eu creio que o meu Deus, que me deu esta missão. Lembra que a semana passada eu contei que Deus falou com ela, minha esposa, ela aqui em São Paulo: volte para Salvador, que tem uma missão com você? Pronto. A missão que Deus me deu, eu vou até o fim. Tá bom, ela pegou: tá bom, minha irmã, vai nessa tua fé. Voltou. Meus irmãos, imagine para a mente de uma esposa, numa situação daquela, não achava apoio de ninguém, irmãos. Era ela e Deus, e uma jovem que morava com a gente. Hoje essa jovem mora no interior da Bahia, muito nos ajudou, morava com a gente, orava com a minha esposa ali, orava, buscava. Mas ela continuou firme e dizendo: Deus, eu creio. Mas, irmãos, no decorrer dessa situação, você pode estar perguntando: mas quantos anos isso, pastor? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Quem disse? Isso aí durou aproximadamente quase 7 anos. Irmãos, eu já não aguentava mais. Eu lembro como fosse hoje, eu disse: Senhor, eu não aguento mais. Dobrei os meus joelhos no meu quarto, mas só que eu não tinha condições de orar. Eu não conseguia orar, irmãos. Eu não tinha força mental para orar. Eu sequei. Meu Deus do céu, eu não tinha força. Mas eu dobrei o joelho, coloquei o rosto no pó e ali só as lágrimas desciam. Eu dizia: Jesus, eu não aguento mais. Tira a minha vida, porque eu não aguento mais esse sofrimento. E aí, irmãos, o que foi que aconteceu? Com tudo aquilo ali, vivenciando aquilo ali, um espírito de revolta entrou dentro de mim. Eu dizia: eu não aceito esta vida. O Senhor não me cura. A minha vida financeira acabou.
Depende que alguém ajude nós. Eu nunca gostei disso. Eu digo, não aceito isso. E aquele espírito de revolta entrou dentro de mim. Eu dizia, eu vou dar um cabo em minha vida. Irmãos, duro é desobedecer a Deus. Você que está me ouvindo agora, eu te digo em nome de Jesus, procure atentar o que Deus tem com você. Se Deus tem falado com você, para que você entre naquilo que Ele quer, se Ele tem uma chamada contigo, se Ele tem algo contigo, não procure bater de testa, porque o preço é árduo. Eu bati de testa, e sem falar que Deus, aí, nas igrejas que eu chegava ainda, Deus, como eu disse, irmãos, que eu não perdi o sentido. Então, quando eu consegui ir para a igreja, visitar algumas igrejas, Deus usava pessoas e dizia que tinha um chamado comigo. Eu tenho um chamado ministerial com você. Deus tem um chamado contigo de pastor, você ainda vai pastorear, você ainda vai apacentar rebanho. Aí aquilo ali me revoltava. Eu dizia, eu não quero ser pastor. Eu dizia, Jesus, eu continuava, eu digo, Senhor, não quero, o que eu quero é a minha mente de volta, o que eu quero é a minha visão de volta, o que eu quero é o meu comércio de volta, é aquele espírito de revolta entrou dentro de mim. Eu dizia assim, eu não quero ser pastor, viver de obra, eu não quero, que eu sei o que é ser pastor. Eu ouvia os meus pastores dizer o sofrimento que eles enfrentavam. Então eu dizia, eu não quero ser pastor de hipótese alguma, eu quero de volta voltar a trabalhar, ter o meu, sustentar minha esposa, é isso que eu quero. Deus dizia assim, eu tenho um chamado contigo. Tu ainda vai pastorear. Vários lugares que eu chegava, irmãos, pessoas não me conheciam, diziam assim, eu vejo você no altar, eu vejo você apacentando o rebanho, eu vejo... Aquilo ali me chateava, me revoltava, porque eu não era aquilo que eu queria ser pastor. Mas dando continuidade, aquele espírito de revolta entrava dentro de mim, mas eu louvo a Deus, eu engrandeço o nome do Senhor, pelo fato dele ter preparado a esposa que ele preparou. Irmãos, eu digo isso você jovem, moça que está me ouvindo, rapazes que me ouvem também. O que eu vou dizer agora não é menosprezando as demais jovens das igrejas, não é isso. Mas o que eu quero dizer, o que eu passei, se Deus não tivesse preparado a esposa que preparou para mim, uma jovem que tinha e tem, por misericórdia e bondade de Deus, uma estrutura espiritual. Uma jovem que tem a sua vida espiritual, sempre teve a sua vida alicerçada na rocha eterna que é Cristo. Se não fosse uma dessa, eu digo a vocês com muita convicção e propriedade nesta hora, eu não estaria aqui. Por que, pastor? Você pode perguntar. Porque o que eu passei, aquele espírito de revolta dentro de mim, o diabo, como ele é oportunista, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, 8, vigiai, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, esperando a oportunidade de tragar. Principalmente aquele que Deus tem negócio. E o diabo ouvia Deus dizer, em meio àquele vento, aquela tempestade que nós estávamos passando. O diabo ouvia Deus falar que tinha uma chamada comigo. Via Deus falar que tinha um rebanho para eu pastorear. Então o diabo o diabo também ouvia a minha esposa dizer que ela ia até o fim. Então ele ouvia. Então ele queria fazer de tudo para que esse projeto de Deus não fosse avante. Ele queria dar um cabo naquilo ali. E com tudo que eu abri a porta para esta revolta, ele queria me matar mesmo. E eu tentei por diversas vezes tirar minha vida. Mas eu louvo a Deus que tinha uma mulher na presença de Deus. Aí me faz lembrar aquele texto lá do livro de Ezequiel 22:30.
diz ali, Deus disse, procurei entre eles um homem que tivesse tapando o muro, que tivesse na brecha perante mim em favor da terra, mas não encontrei, por isso destruirei a terra. O que é isso? Em toda a história da humanidade, Deus sempre procurou alguém que tivesse na brecha, ou seja, no centro da vontade dele, para ajudar outras vidas. É que parece que eu vejo Deus, o que diz lá no Salmo, né? Que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Deus sabia, voltando agora para o passado do meu testemunho, Deus sabia o que eu tinha feito dentro daquilo que eu desobedeci a Ele. Deus também já sabia o que eu ia colher. Então Deus sabia que tinha que ter uma pessoa do meu lado que tivesse uma comunhão íntima com Ele. E Deus encontrou a minha esposa, que intercedeu por mim, que permaneceu na presença de Deus. Irmãos, pare e analise, você que está me ouvindo, você irmã que é esposa, imagine só o que é uma esposa numa situação dessa. Ali, aquela revolta era para entrar no coração dela, não é verdade? Aquele espírito de revolta era para entrar no coração dela, mas ela não. Ela entendeu, ela compreendeu que era o Senhor permitindo tudo aquilo, mas depois daquela noite escura, a alegria vem o amanhecer. Ela manteve a comunhão com Deus, ela permaneceu e ela dizia que ainda ia me ver eu na presença de Deus. E aí damos continuidade. Daí, irmãos, ela sempre foi pregadora, sempre achava convite e tal, porque ela ia sempre pregar, ia ali, a igreja abençoava. Ela disse que a gente estava tentando sobreviver financeiramente. E aí, irmãos, quando ela saía às vezes para pregar, e eu comecei a tentar impedir isso. Eu disse assim, nada, você não vai fazer a obra de Deus não, que nada, Deus não mudou minha história ainda. E eu continuei querendo impedir ela fazer a obra. E aí Deus usava vários vasos e dizia que se eu não tomasse uma tendência, que Deus ia rachar a minha terra. Ou seja, ia me tirar da terra. E aí Deus mostrou ela uma certa feita, eu parti no meio dessa vida para outra. Ela naquele vale que ela estava passando. Imagine, tem mulher que não passa nem um terço disso que ela passou, não passa nem a metade do que ela passou. Eu falo isso como pastor hoje, e há muito tempo que eu já pastoreio, pessoas e mulheres que não passam por isso e abandonam seu esposo por muito menos do que isso. Abandona a família por muito menos do que isso. E a minha esposa não. Ainda mais achando a oportunidade, Deus diz assim, vou levar e te deixar livre. Aí era para ela aplaudir, não é verdade? Mas ela disse, não, Senhor, não faça isso. Eu tenho me mantido na tua presença, glória a Deus. Eu ainda quero ver meu esposo cheio do teu Espírito Santo e nós juntos fazendo a tua obra. E hoje estamos aqui para a glória de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que isso vai servir para você. O que você está passando, essa luta que você está passando com teu esposo, com teu filho. Ouça esse testemunho, ouça direitinho. Aleluia, eu creio que esse testemunho, através do Espírito Santo, vai lhe dar força, vigor, para você suportar essa dificuldade, essas noites escuras na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, e para a glória de Deus, conheço a minha esposa há 26 anos, porque em 94, como vocês ouviram o testemunho da semana passada, eu conheci, em 95 casamos, 26 anos que eu conheço ela, e para a glória de Deus, ela é a mesma na presença de Deus. E o que Deus usou ela naquele dia, dizendo que seria a minha última oportunidade, se cumpriu na íntegra. E de lá para cá, para a glória de Deus, eu nunca ouvi Deus usar ela para a palavra cair no chão. Então, você que conhece ela, que creia, porque o que Deus usa ali se cumpre na íntegra. Eu sou testemunha ocular disso.
Aleluia, glória a Deus. Então, Deus falou que seria minha última oportunidade. Eu costumo dizer que a oportunidade ela é careca. Seria a minha última. Eu não aproveitei, deixei passar e não segurei. Perdi a oportunidade e paguei esse tenebroso preço de sangue. Eu já não suportava mais a minha esposa ali, aguentando, orando. Irmãos, meu testemunho tem muito mais do que isso. Mas tem coisa aqui que eu não posso falar. Até porque por causa do tempo e também não é lícito eu falar coisa que passamos, que envolveu outras pessoas que não vale a pena falar. Só sei de uma coisa, que a minha esposa, ela achou conselhos para me abandonar. Quando eu digo conselho, não foi conselho de ímpio não, viu? De crente, que se titula um crente, largue, não tem jeito, vai embora, deixa ele aí. Mas ela se manteve na presença de Deus. E hoje estamos aqui para a glória de Cristo. Louvo a Deus pela minha esposa. Minha esposa, quem me conhece, quem me conhece por onde eu passei em Salvador, hoje aqui em São Paulo, eu digo que a minha esposa é mais do que uma esposa. Ela não é só uma esposa, ela é uma amiga, ela é uma mãe, ela é uma companheira, ela é uma disjuntora, é muito mais que uma esposa. Porque se fosse tão somente uma esposa, ela tinha me abandonado. Ela tinha me abandonado. Tinha tudo para isso acontecer. Mas como ela não foi só uma esposa, ela permaneceu comigo e estamos aqui para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue abençoando. Mas quase 7 anos nessa situação. Chegando já aos 7 anos, lembro como que fosse agora. Estava em casa, só, irmãos, que eu não comia. Eu sequei. Perdi o apetite. Lembro como que fosse agora. Estava nessa época na casa da minha mãe, no interior da Bahia, e eu não me alimentava. Minha esposa foi à cozinha, fez lá um suco, trouxe até a mim e me deu aqui, ó, na minha mão para eu beber. Só que eu não tinha equilíbrio na mão. Irmãos, uma deficiência na mente, você perde o sentido de viver, você perde a razão da vida, você não tem prazer para nada. Ela colocou aqui na minha mão o copo, quando eu fui colocar, não tinha equilíbrio. Ela pegou, nunca esqueci, porque, como eu disse a vocês, que eu não perdi o sentido. Ela pegou, abriu a minha boca e colocou. Eu consegui tomar aquele copo de suco, que eu não me alimentava, não comia. E ela se manteve na presença de Deus e crendo que Deus ia mudar a nossa história. Deus mudou a nossa história. Você que está me ouvindo, creia, se mantenha na presença de Deus, porque assim como Ele mudou a minha história, a história da minha esposa, a nossa história, Deus também pode mudar a tua história, meu irmão. Deus também pode mudar a tua história, minha irmã. Ouça agora da parte do Espírito Santo. Não se deixe se levar por nada. Creia, Deus, a Bíblia diz que Ele trabalha para aquele que nele espera. Espere em Deus, porque Deus trabalha em teu favor. Aguarde, confie. A minha esposa, ela não murmurava, tinha todo motivo de murmurar. Mas ela, em vez de murmurar, eu cansei de olhar, ela está lá chorando, pedindo a Deus, em vez de estar jogando tudo pro ar, ela estava clamando a Deus. Eu volto a dizer, pessoas que não passam nem um terço disso aí, abandona o esposo. Não, tem irmãs, só porque o esposo está desempregado e já não serve mais. Minha irmã, pare. Ouça esse testemunho. Vocês estão diante de um homem, né, que passou por coisas muito mais do que isso que eu estou contando aqui. Mas a minha esposa permaneceu na presença de Deus e Deus nos deu vitória. Quase 7 anos. Lembro como que fosse agora. Estava em casa com... A minha esposa só dormia quando eu estava já dormindo, porque eu dormia muito pouco de madrugada. Às vezes eu estava deitado assim, de repente veio aquele espírito tormentador vinha na minha mente. Eu levantava louco, querendo destruir a minha vida. Então minha esposa tinha medo de agarrar no sono. Eu fazia uma arte com a minha própria vida. Eu lembro como que fosse agora. Eu levantei, deitei. Quando foi por volta de 1h da manhã mais ou menos, minha esposa lá na sala, ali orando, lendo a palavra, a menina que morava com a gente no outro quarto. Eu levantei, aquele espírito tormentador dizia para mim assim, vai à cozinha, pegue a faca e se mate, porque não vai ter solução para a sua vida. Eu levantei, fui doido para a cozinha. Quando a minha esposa viu passar, ela foi atrás de mim. Chegou lá, conseguiu me deter,
e me trouxe para o sofá. E eu era muito violento. E aí a menina que morava com a gente acordou e elas duas entraram em oração. E Deus falou assim, entre em oração. Entre em oração. Elas começaram a orar, a clamar. De repente eu caí como morto no sofá. E os olhos virou, ela disse, morreu. Aí o Senhor disse para ela, canta aquele hino da harpa, 292. Pelo sangue. Aí começou a cantar. De repente eu levantei, dei um pulo daquele sofá, dei um pulo liberto para a glória de Deus. Aquele espírito tormentador foi embora. Lembro daquela passagem de Daniel 4:34, quando o rei Nabucodonosor estava ali comendo capim, como um animal. Ele diz ali no versículo 34, que ele olhou para o céu e o seu juízo voltou. Aleluia, algo semelhante aconteceu comigo. O meu juízo voltou perfeitamente. Eu levantei glorificando e adorando aquele que vive e reina para sempre. A minha esposa se alegrou. E ali agora, meus queridos e amados irmãos, Deus restituiu a minha mente. Aquele espírito de loucura foi embora. Deus começou a restituir tudo nas nossas vidas. A minha vida financeira, restituiu tudo, só ficou a visão. A visão, Deus disse, não vou curar. Aí eu continuei questionando, Deus, o Senhor está dizendo que tem algo comigo, cura a minha visão. Se o Senhor não curar, eu não vou pregar a tua palavra. Se o Senhor não curar, eu não vou pastorear, não quero ser obreiro. Mas irmãos, eu continuei falando com Deus, Deus disse assim, não, eu quero te usar na obra. Na minha obra, sem a visão. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, para encerrar o meu testemunho. Se Deus resolvesse curar a minha visão e deixasse aquele espírito de loucura aqui, eu não estaria aqui com vocês agora, falando para vocês aqui agora. Muito menos pastoreando igreja como pastorei lá em Salvador e aqui em São Paulo agora. Pregando a palavra de Deus lá em Salvador e aqui em São Paulo. Não tinha condição para isso. Enxergando, lendo a Bíblia, mas não tinha condição. A mente. Perca de uma mente, perdeu todo o sentido, perdeu a vida. Não tem sentido a vida. Não tem equilíbrio de nada. Deus disse assim, não, eu vou te usar na obra, com um problema na visão. Eu vou continuar glorificando o meu nome na tua vida. E até hoje Deus não curou. Eu aceitei o chamado de Deus, aceitei o ministério, continuei pregando a palavra de Deus, por onde eu passei, contando esse testemunho, pastoreando. Hoje estou aqui. Deus restituiu tudo, mas a visão Ele não quis restituir. Mas estamos aqui hoje para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Então vejam qual é a parte que vai servir para você desse testemunho. Ouça com bastante atenção. Analise direitinho. Veja onde você se encaixa dentro desse testemunho. Veja o que você está fazendo. Minha irmã, veja que você quer abandonar o seu lar, quer jogar tudo pro ar, chutar o balde. Pare, veja que o Deus que nos deu a vitória, Ele pode te dar também. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua vitória em nome de Jesus. Eu vou orar por vocês agora, amém? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, quero te agradecer, meu Deus, por mais este momento tão glorioso, Pai, que o Senhor permitiu contar a meu testemunho, concluindo agora nessa segunda parte, Senhor. Deus, quero te apresentar essas pessoas que me ouvem, tome em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita, dai força a essa irmã, dai força a essa esposa para suportar o que ela está passando com o esposo, com os filhos, ou vice-versa. Em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, sobre a vida de todos aqueles que estão me ouvindo agora. Seja tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus agora. Em nome de Jesus Cristo, receba aí o toque do Espírito Santo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Receba em nome de Jesus alegria na tua alma. Receba fé no teu coração, convicção plena que Deus é o Todo-Poderoso e pode mudar a tua história, assim como mudou a nossa. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Volto a dizer, compartilhe este vídeo. Coopere com o reino de Deus, para que outras pessoas vejam, ouçam o que Deus fez na minha vida. Deus mudou a nossa história e pode também mudar a história de outras pessoas. Então compartilhe, se inscreva em nome de Jesus. Eu agradeço e até a próxima, querendo Deus. Amém.